nós vivemos num mundo rodeado de toxinas, a maioria das toxinas nós nem sequer nos apercebemos que que existem, não é? A poluição ambiental nós não cheiramos, nós não vemos a poluição ambiental, e vivemos em casas com toxicidade, alguma toxicidade que vem do planeta Terra propriamente dito, arejamos muito pouco as nossas casas, temos a mania que entra ao frio, e então agora é que temos a mania mesmo do frio. Vivemos num mundo rodeado de toxinas como a poluição ambiental. Comemos mal no sentido em que comemos alimentos que são processados, comemos alimentos que têm pesticidas, comemos alimentos que têm herbicidas e nós vamos ingerir estes pesticidas e vamos processá-los. Alguns vão ser eliminados, outros vão ser depositados no nosso tecido conjuntivo, na nossa matriz extracelular, e então vão bloquear a matriz extracelular e vão impedir as trocas entre os diversos meios de comunicação, como seja o sangue, como seja a linfa, com as células. De facto, a rede imunitária é uma rede complexa do ponto de vista neuroimune endócrino. O que é que isto significa? Significa que o meu sistema imunitário não é isolado do meu corpo. O meu sistema imunitário é uma intrincada malha entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que me acontece. Então é muito interessante quando nós vemos isto dentro desta perspectiva, o que é que alguma coisa que me acontece me pode afetar do ponto de vista imunológico. É uma rede muito mais do que um sistema. Claro que nós dizemos sistema imunitário, assim como dizemos sistema endócrino, mas o sistema endócrino hormonal hoje em dia é considerado uma complexa rede endócrina que está ligada também ao sistema nervoso e que também está ligada ao sistema cardiovascular e que está ligado ao sistema das emoções. Portanto, as minhas emoções, o meu corpo emocional, a minha emocionalidade, as coisas que me acontecem vão ter efeito em todos os sistemas do meu corpo. Isto é o que se chama uma medicina de redes. Significa que todo o meu corpo está unido como uma rede. Bom, então estão a perguntar qual foi a pedra que eu falei no outro dia para ter na água, e essa pedra chama-se Shungite. Não é Xunga, é Shungite. É uma pedra preta que podem comprar online, não sei se se vende cá, em Portugal, mas sei que é fácil de encontrar. Existe um livro só sobre as explicações daquilo que é a pedra Shungite. Também é muito importante, falando das radiações, o ferver a água e beber a água morna, fervida durante o dia. Podem fazer isso todos os dias, fervem um bocadinho a água de manhã, durante uns 15 a 20 minutos, e depois aquela água vão colocar num termos, não é para pôr um chazinho, não é para pôr um pacotinho de chá, é para beber a água fervida e morna durante o resto do dia, fora das refeições. A água deve ser bebida fora das refeições. Quando nós bebemos esta água que foi carregada de íons, que foi carregada de íons porque esteve a ser fervida, vai chupar, então vai haver uma chupadela dos íons que estão negativos com os positivos e, portanto, nós vamos conseguir eliminá-los pela urina. Ok? Ótimo. Bom, então o que é que eu queria explicar? Quando nós temos este complexo sistema, esta complexa rede, esta rede e este equilíbrio que nós supostamente teríamos pode ser afetado por estas tais toxinas que podem ser exógenas, portanto as toxinas que são
fora do meu corpo, como por exemplo a poluição, como por exemplo os pesticidas, e também as toxinas endógenas que resultam do metabolismo normal do meu corpo e que eu às vezes não elimino. Deveríamos ter defesas para estas toxinas, só que os nossos mecanismos de defesa, que são maravilhosos, porque o nosso corpo de facto é um espetáculo de um leitor, um sensor de toxinas, mas são primitivos em relação a todos estes novos tóxicos ambientais. Portanto, todas estas toxinas que foram introduzidas modernamente, nos últimos 100 anos, provocam aquilo que se chama as doenças modernas, como por exemplo o diabetes, o cancro, a obesidade, que em comum estas doenças vão ter a falha na homeostasia, portanto a falha no equilíbrio do meu corpo e a inflamação crónica persistente. Quando o vírus, por exemplo, este vírus que está na moda, entra no meu sistema e eu já tenho uma inflamação crónica, isto vai dar lugar a uma superinflamação. E pode ser esta superinflamação, então, que me faça ficar doente, com necessidade, por exemplo, de acesso a um ventilador. Então o que é que eu gostava de vos contar enquanto vocês têm perguntas? Hoje era para ser perguntas e eu vou-me pôr aqui a falar, não é? Mas pronto, ok, eu vou falando. Então, o que é que eu queria vos dizer? Que realmente estas toxinas, como nós não temos, os nossos mecanismos de defesa são primitivos em relação a isto, então nós vamos ficando sobrecarregados de toxinas e eu quero que imaginem o nosso corpo como se fosse um copo. E este copo vai enchendo ao longo da nossa vida. Por exemplo, se a minha mãe, quando eu estava na barriga da minha mãe, se a minha mãe comia mal, se a minha mãe estava estressada, se a minha mãe vivia numa casa que tinha um cruzamento de linhas da Terra, que se chamam as linhas de Hartmann e as linhas de Curry. E estava sujeita então uma geopatia. Então, eu já nasço com uma sobrecarga tóxica. E depois, ao longo da minha vida, eu vou então ter outras coisas. Por exemplo, se eu nasço de cesariana, se eu mamei da minha mãe ou não, quando foi a introdução da comida, quantidade de vacinas que eu tomei, como é que é o ambiente da minha casa, da minha família, enquanto eu sou muito bebê, para onde é que eu durmo, qual é a posição da minha cama, do meu berço, enquanto eu sou bebê e depois enquanto eu sou criança. Como é que é a casa, se é uma casa que é ventilada, se é uma casa que não é ventilada, se é uma casa que está com muita sobrecarga de geopatias. Então, sim, já vou responder essa pergunta. Então, e tudo isto se vai acumulando, depois fico doente, tomo antibióticos, tenho alergia, tomo antihistamínicos, todos os medicamentos que eu vou tomando, toda a alimentação que eu vou tendo que seja não biológica, não orgânica, que seja processada. As crianças comem imenso açúcar. As crianças comem alimentos processados. As crianças comem carne que está sobrecarregada com hormonas, com antibióticos. Então, tudo isto se vai acumulando no meu corpo, nesta estrutura que se chama a matriz extracelular, eu não queria dizer esta palavra, vai endurecendo esta matriz. A matriz devia ser como uma gelatina, este tecido conjuntivo devia ser gelatinoso para permitir todas as trocas e passa a ser mais duro, e esta dureza faz com que estas trocas, que deviam ser altamente facilitadas, não o sejam. Toda esta sobrecarga tóxica que eu vou tendo ao longo da minha vida, hoje em dia, modernamente, chama-se isto um expossoma. Este expossoma é a totalidade da exposição às quais eu sou submetida desde a minha concepção até à morte.
Portanto, inclui então estes fatores externos, que eu já falei, e também fatores internos e a resposta do meu corpo a estes fatores.